Fala, meus amigos, estou aqui com vocês para mais uma questão resolvida. Agora eu peguei aqui aquela parte de conhecimentos complementares que eles costumam chamar de ética e tal. Aí vem lá improbidade, processo administrativo, mas isso aqui a gente sabe que é um tópico do direito administrativo, tá? Então, às vezes o edital ele traz claramente, expressamente o direito administrativo e às vezes traz novamente a Lei 8429, mas ela sempre está lá na parte da ética, naquele bloco ali junto com a ética, lá em conhecimentos complementares, junto com a lei do processo administrativo. Então aqui a questão, Conselho Regional Medicina Veterinária Amazonas 2020, ele traz uma situação hipotética, normalmente é o perfil da banca, para tratar dessa parte da improbidade. Normalmente são questões muito tranquilas, tá? Então vamos lá. João, servidor público federal. Então, João, servidor público federal, concursado da administração direta, com o auxílio de Pedro, que exerce transitoriamente função na administração indireta, e Joana, empregada pública, acertou com Carlos, empresário, de facilitar e tolerar o contrabando de medicamentos veterinários. Perceba que nós temos três pessoas, ó. Nós temos três pessoas, três agentes públicos aqui concorrendo na situação. Ó. Então você tem o João, você tem o Pedro e você tem a Joana, né? A Joana. E aqui todos eles concorrendo aqui, de certa forma, junto com o Carlos, tá? Que é um empresário. Então aqui é um particular, certo? Então aqui eu tenho um particular, ok? Então eu tenho três agentes públicos e um particular. Mesmo ali o Pedro exercendo transitoriamente, ele é considerado um agente público no sentido amplo, né? Então vamos lá. Nós temos esses três, tá? E aí eles acertaram com o Carlos, empresário, de facilitar e tolerar contrabando de medicamentos veterinários. E aí vem João. Então o que aconteceu? João prontificou-se a usar seu cargo público, então ele deixou o cargo ali à disposição ali do Carlos para que a atividade fosse executada e, como garantia, Carlos realizou o pagamento em espécie para João de forma antecipada, ou seja, uma espécie de propina, né, para ele fazer vista grossa aqui, tá? Já Joana, como era nova ainda no acordo, resolveu, né, aceitar apenas a promessa de vantagem econômica e afirmou que não iria agir para impedir o contrabando, mas que iria apenas ficar omissa. Então, quer dizer, ela falou, não, eu tô começando aqui no negócio, vou aceitar apenas a grana, né, e ficar quieta, né, deixar ali, ficar quieta. O João já foi um pouco mais além. De qualquer maneira, se vocês observarem, para efeito da lei de improbidade administrativa, os dois cometeram, né, ato de improbidade, tanto a Joana quanto o João, tá? Às vezes a banca coloca igual a situação da Joana para tentar te convencer que não, ela foi coitadinha, ela nem mexeu com nada, ela tadinha, né? Mas não, ela também, ó, ela fez vista grossa, ela recebeu a vantagem econômica, ó, resolveu aceitar apenas a promessa de vantagem econômica e afirmou que não iria agir para impedir o contrabando, mas queria apenas ficar omissa. Nós sabemos que na improbidade tanto a ação quanto a omissão, tá? Vai enquadrar ali. Então, beleza, ele trouxe essa situação, lá ele falou de três pessoas e o Carlos, ele destacou embaixo João e Joana, e aqui embaixo ele vem e fala, ó, com base no caso hipotético e na lei de improbidade, julgue o item. Então ele trouxe aqui pra gente, na fixação da pena de João, tá? Então ele está falando só do João, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido, tá? Então veja aqui que ele só quer saber a respeito de João. No caso aí, já sabendo então que ferrou para o lado do João, descobrir o esquema, né, e que o João está respondendo aqui, então na fixação da pena de João, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido, ou seja, não só o dano causado por esse favorecimento, mas o que ele recebeu em proveito, né? Então, pessoal, aqui, se você acompanhar comigo,
Lá no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, esse documento, esse PDF que eu estou usando aqui, inclusive, é lá do nosso e-book de conhecimentos complementares, né, com questões lá com os artigos grifados. Se você acompanhar comigo lá no artigo 12, tá? A gente observa aqui, ó, artigo 12, independentemente das sanções penais, né, civis e administrativas, ou seja, aquilo que aconteceu ali pode ser que não fique só na via administrativa, ele pode responder, o servidor ali pode responder penalmente, civilmente, tá? Independentemente das sanções penais civis, né, e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então ele vem trazendo as hipóteses lá no 12. Então ele traz aqui a questão de perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, aquela coisa toda. E aqui eu queria só um destaque para vocês no parágrafo único. O parágrafo único é justamente a parte que nos interessa. O parágrafo único fala bem assim, ó: na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz, porque ele quer saber, na verdade, o item quer saber o que o juiz vai pensar, vai fazer. Então, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, pronto. Lá no item, ele queria saber da gente lá, né, se isso realmente acontecesse, ele analisar não só o dano causado, mas a vantagem, né, a vantagem obtida pelo agente, e é de fato o que acontece lá na questão, tá? É o que o item trouxe pra gente, ó. Voltando aqui no item, na fixação da pena, o juiz levará em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido. Ou seja, o artigo número 12, tá? Lá no parágrafo, que eu nem sei desenhar o parágrafo aqui direito, parágrafo único, tá? Parágrafo único, nós teremos lá justamente, praticamente a literalidade do que nós precisamos aqui para responder esse item, tá certo? Então aqui o item de improbidade, aqui o item, ele poderia ter perguntado, provavelmente perguntou na prova, mas não nesse item aqui, para a gente tipificar, né, se é prejuízo ao erário, todos aqueles casos lá, concessão indevida de benefício, né, tributário. Então ele poderia perguntar aqui para tipificar qual que é o ato de improbidade, mas aqui não foi o caso. Ele quis saber a respeito do juiz, qual que era a postura do juiz, o que é que o juiz pode fazer aqui nesse caso, tá bom? Então o item tá certo. O que a banca trouxe pra gente tá correto, porque é lá o que diz o parágrafo único lá do artigo número 12 da Lei 8429, improbidade administrativa. É um assunto muito recorrente, sempre está lá na prova e vale a pena. O custo-benefício é bom porque a lei é pequenininha. Então é diferente da 9784, que é enorme. Esse aqui, o custo-benefício é muito bacana, vale a pena estudar porque você consegue resolver muito mais questões, o custo-benefício acaba sendo melhor. Perfeito? Fechamos aqui mais esse exercício resolvido, continue conosco aí e eu volto a qualquer momento com mais uma questão resolvida para vocês da banca Quadrix. Até mais!